Opa! Beleza? Você está no Espólios Arcanos, o arsenal de RPG do mestre Gulfigar. Eu sou o Gulfigar e hoje nós vamos dar uma folheada no livro Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, da editora Excelsior. Bora lá? Então, pessoal, aqui estamos com o nosso livro, mas antes de começar a dar a folheada propriamente, eu só queria lembrar vocês de dar aquele joinha no canal, se inscrever, ativar o sininho, porque ajuda demais o trabalho aqui. Mas então vamos lá, né? Estamos aqui com Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, Táticas de Combate para Mestres de Dungeons & Dragons. Ele foi escrito pelo Keith Ammann e foi publicado aqui no Brasil pela editora Excelsior! E esse é um livro muito legal. Eu trouxe aqui o Manual do Monstro, né, da quinta edição para vocês verem, que ele tem um formato um pouco menor, né? Porém, esse livro aqui são quase 500 páginas aí de conteúdo para você tornar os seus combates mais emocionantes. E do que se trata, né? Afinal de contas, quando a gente fala sobre táticas de combate para os mestres usarem, a gente fica pensando que é um livro focado unicamente em tornar os combates mais difíceis, né? Porém, é óbvio, né, que existe um quê disso na proposta do livro, mas o mais importante aqui é você tornar os seus monstros mais críveis, sabe? Você saber diferenciar melhor os monstros que você está usando. Porque muitas vezes, né, a gente tem uma gama muito grande de monstros e a gente acaba interpretando eles de uma maneira muito similar, assim, e acaba não aproveitando bem como que cada monstro se comportaria em combate, né? Por que aquele monstro estaria lutando, o que faz aquele monstro querer matar os personagens, se ele tá brigando por território, ou se ele já é um monstro que por natureza é violento e está sempre em busca de agredir as pessoas que estão próximas, ou se ele simplesmente quer devorar os personagens porque ele precisa se alimentar, né? Então, assim, isso é muito legal do livro aqui, que no fim das contas, né, RPG não é sobre deixar o seu mundo mais imersivo. É claro! Abrindo o nosso livro, né, nós vamos ter o índice, que depois eu vou voltar nele para falar melhor a respeito, mas eu queria falar desse prefácio aqui, que é quando o Keith Ammann conta como que foi a trajetória dele, né, jogando RPG, que fez ele escrever esse livro e como esse livro surgiu no fim das contas, né. O que ele conta, né, é que ele começou a jogar RPG lá quando era criança, até que ele parou de jogar, né, o que acontece com muita gente, foi ficando sem tempo aí, e depois de um tempo, né, ele encontrou com os amigos da esposa dele, que estavam muito afim de jogar D&D. A esposa dele perguntou, você não mestra uma campanha pra gente não? Eu sei que você jogava antes. E no caso ele não tinha nenhum dos livros antigos dele guardados, né? E foi quando ele foi comprar um livro que ele descobriu que o D&D tava na 5ª edição. E ele ficou encantado, né? Porque ele que tinha parado lá na 2ª edição, lá no AD&D, né? Lá na época da TSR ainda. Quando ele viu a 5ª edição, ele achou que a Wizards of the Coast conseguiu compilar todas aquelas regras e tabelas e coisas que exigiam muita consulta anteriormente em um sistema que ele mesmo diz que considera muito mais conciso e fácil de aprender. E aí ele voltou a jogar RPG, só que uma coisa, né, que ele sentia necessidade era justamente essa parte da interpretação dos monstros. Ele fala que ele nunca foi muito bom em criar estratégias, né, ele até menciona aqui que ele começou a jogar um jogo de estratégia no computador, que é o XCOM Enemy Unknown, e isso fez com que ele descobrisse que ele realmente é horrível em estratégia, porque ele só perdia no jogo, e isso fez com que ele começasse a ler mais sobre táticas de combate, diferenciando, né, como um monstro X agiria e como um monstro Y agiria de acordo com as características dele, e assim ele fundou um blog, né, ele criou um blog que chama The Monsters Know What They Are Doing, você consegue acessar o site aí, eu vou deixar o link na descrição. A partir desse blog ele começou a publicar táticas de combate para os monstros da 5ª edição, né, e no fim das contas, esse livro nada mais é do que os posts, né, do blog dele compilados e revisados em um único material. Ele não parou por aí, a Excelsior também publicou um outro livro que já é focado para os jogadores, né, o Viva para Contar História, são táticas de combate para jogadores de D&D. Ele também chegou a escrever e publicar lá fora, mas não temos no Brasil ainda, um segundo livro do Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, como esse aqui, né, esse primeiro, traz os monstros básicos do livro do monstro. O segundo, ele tá falando dos monstros do Mordecai and Tome of Foes e do Volos Guide to Monsters.
Mas então beleza, eu falei que eu ia voltar no índice justamente porque eu queria contar um pouco a respeito da história, né, para depois passar por esse índice aqui. Mas ele, depois das introduções, né, das coisas que ele fala a respeito do livro propriamente dito, já começa a falar dos monstros. E ele divide os monstros por categorias, né, das mesmas categorias que o próprio livro do monstro divide lá, você vai ter aqui, e isso torna muito mais fácil de você encontrar o monstro que você quer, né? Você vai colocar um monstro, né, do livro dos monstros na sua campanha, você já corre aqui e acha ele pra ver o que o Keith Ammann tá falando de como esse monstro se comportaria em combate, né? Isso é bem legal. Uma coisa que é legal, né, é que ele também traz os NPCs, então ele não tá focando apenas nos monstros mesmo, né? Ele também te ensina a jogar com os NPCs que o livro do monstro traz. É bastante legal, né, você conseguir diferenciar, né, cada monstro que você usa, porque no fim das contas, o que ele diz aqui é que os monstros eles querem sobreviver, a não ser que a natureza deles, né, de alguma forma passa por cima do instinto de sobrevivência. No geral, o monstro vai querer ficar vivo e ele vai usar de tudo que ele puder para fazer isso. E isso, de novo, né, torna o seu jogo mais crível, né, a existência do seu monstro ali, muito mais do que apenas umas criaturas idiotas para os personagens passarem, matarem sem dificuldade e sem remorso, né? E aí ele começa o livro em si. É um livro com bastante texto, vocês podem ver. São poucas imagens. Ele tem uma arte legal, né? Inclusive eu esqueci de falar, mas a arte da capa eu particularmente acho muito legal. Essa arte mais de desenho, assim, né? Eu gosto bastante. As artes internas do livro também são nessa pegada. Se eu não me engano, são dois artistas diferentes, mas eles seguem, né, essa mesma identidade. Mas é um livro com bastante texto, né? No geral, assim, o que você mais vai ter é texto e é texto mesmo nele. É um livro de consulta para você saber como usar aí o monstro, né, que você tá preparando para desafiar os seus jogadores. Então, pessoal, como eu faço para utilizar os monstros Samion que estão fazendo nas minhas mesas? Já faz um tempo que eu estou utilizando e basicamente eu seleciono o monstro primeiramente no manual do monstro. Vamos dizer aqui que eu vou selecionar um Oni, e no manual do monstro o que você vai ter é a ficha, né, principalmente a lore do monstro, mas o que você não vai encontrar propriamente dito são as táticas de combate desse Oni. E é por isso que a gente depois procura o Oni nos monstros Samion que estão fazendo, para ver aqui o que o Keith Ammann tem a dizer a respeito do como o Oni agiria em combate. Logo de cara, ele já menciona os atributos do Oni e observa que o Oni ele tem um valor de força e de constituição bastante superior ao valor de destreza, o que com isso ele classificaria o Oni em um monstro bruto. E ele também observa que os valores de inteligência, sabedoria e carisma do Oni são acima da média. Ele é sim um monstro bruto, mas também não é um monstro estúpido. Logo depois ele menciona que o Oni possui proficiência em todas as três grandes salvaguardas, que seria destreza, constituição e sabedoria, o que ajudaria ele na resistência à magia. Depois disso, ele já começa a bolar a estratégia do Oni em si, pensando justamente nas habilidades que o Oni tem. Ele está totalmente atento no fato do Oni ser um spellcaster e ainda ter a magia de invisibilidade, em que ele pode usar quando ele quiser, o que ajuda muito, né, na falta de destreza dele para ser furtivo, ele tem uma habilidade dessas. Ele também vai ter uma habilidade de regeneração muito boa e ataques mágicos aí para utilizar, e o Keith Ammann ele vai aí tecendo toda a estratégia do Oni a partir dessas habilidades, dessas magias e, obviamente, das ações que ele pode fazer, né? Lembrando que o Oni também possui capacidade de mudar de forma. Então é isso, esse é um livro que eu recomendo bastante para vocês aí. Apesar, né, dele estar diretamente relacionado com o D&D, talvez você consiga tirar alguma coisa dele aqui, né, pelo menos a fórmula de aplicação que o Keith Ammann usa, talvez você consiga aplicar também em criaturas de outros RPGs, né. Mas é um livro totalmente focado, né, em D&D quinta edição, ele vai literalmente citar as características das fichas dos monstros aqui. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Se você gostou, clique no card da esquerda para assistir o vídeo anterior e não se esqueça de assinar o canal para conferir os lançamentos futuros. Até mais!